Então, quinto, como eu falei, a gente dividiu esse módulo 11 em duas partes, tá? Porque ele fala no início sobre a civilização maia e depois ele acaba retomando todas as outras civilizações que nós já vimos, né? Os astecas e os incas, tá? Então, aqui, a partir desse momento, a gente vai ver como foi que aconteceu a chegada dos europeus nas Américas. Ou seja, o que aconteceu? Essas sociedades pré-colombianas viviam aqui na América, tal, assim como os índios, né, viviam aqui no Brasil, os índios brasileiros, lindos e loiros lá, loiros não, mentira, lindos e de pele vermelha, não sei, né, viviam lá tranquilos, felizes com as suas características culturais e sociais, até que chegaram os europeus e colonizaram a América. E aí, como que foi essa colonização, tá? Então, vamos lá, ó. A chegada dos europeus e a desorganização das sociedades americanas. O que quer dizer isso? Desorganização. Que ela foi desfeita, tá? Isso que é desorganização, tá? Então, vamos lá. Por muitos séculos, as sociedades americanas desenvolveram-se sem contato com as sociedades europeias. Ou seja, aqui viviam só essas sociedades americanas. Não tinha contato com ninguém lá do outro lado do mundo, tá? Em 1942, Cristóvão Colombo, navegando, chegou à América, tá? Ele era comandante da esquadra espanhola que buscava uma rota marítima para chegar na Ásia. Só que quando ele chegou aqui na América, ele achou que tinha chego lá na Ásia. Ele morreu achando que tinha chego lá na Ásia, tá bom? Como resultado da expedição, encontrou ilhas na região do Caribe que correspondem aos atuais territórios de Cuba, Haiti e República Dominicana. Tá? Nessas ilhas, Colombo e seus companheiros de viagem estabeleceram os primeiros contatos com as sociedades americanas, até então desconhecidas pelos europeus, tá? Esse primeiro contato foi pacífico, tá? E mesmo sem conhecer a língua dos povos americanos, os europeus trocaram objetos com os nativos. Isso aí a gente já conhece até mesmo que é semelhante com a colonização brasileira, né? Os europeus mostram seus objetos que tem lá e os índios mostram deles e há essa troca, esse escambo, né? Então vamos lá. Mas, né, as autoridades espanholas enviaram novas expedições que decidiram iniciar uma exploração econômica das terras. Para isso, os espanhóis abandonaram a postura pacífica e começaram a usar estratégias violentas para expulsar os povos americanos de sua terra e ficar com as suas riquezas. Ou seja, eles começaram a entrar em guerra, roubando, matando, expulsando os povos daquela região para tomar o seu espaço geográfico e a sua riqueza, tá? Outra prática adotada foi a escravidão dos povos nativos, tá? Diferente do Brasil, que os índios não se deixaram escravizar, os povos lá norte-americanos e dessa região, eles acabaram sendo forçados a trabalhar, tá? E foram escravizados, tá? Aqui no Brasil a gente teve escravos africanos, né? Porque eles guerrearam tanto que chegaram à conclusão que era mais fácil trazer africanos para o Brasil. Lá eles conseguiram escravizar aquela população que lá vivia, né? O resultado dessa foi o massacre das populações americanas que viviam ali naquelas ilhas, né? A estimativa de que em pouco mais de 10 anos a conquista espanhola provocou a morte de cerca de 3 milhões de pessoas. Olha quantas pessoas que morreram nesse território, tá? Olha aqui. Que acontece? Quando se tem também essa colonização, eles trazem doenças que não eram naturais da população daqui,
tá? E aí, quais foram essas doenças que eles também acabaram matando as pessoas? Além das guerras, das armas, eles mataram com essas doenças. Catapora, por exemplo, era uma doença que só existia lá na Europa, não existia aqui, tá? E ela é extremamente contagiosa. Até hoje a gente tem que tomar vacina para não pegar, né? Então o que acontece? Os índios, ó, aquelas populações, né, mesoamericanas começaram a morrer por essas doenças trazidas pelos europeus, tá? Aqui, ó, um retrato lá, ó, da contaminação da catapora, ó. Representação dos efeitos, aqui é a varíola entre os astecas, olha lá, ó, os astecas pegando varíola. Então, olha só, outras doenças que eles trouxeram também: gripe, sarampo, disenteria, varíola, eram doenças que não existiam aqui nas Américas, tá? Os impérios Azteca e Inca estavam no auge do poder nesse período, né? E ocupavam grandes territórios na Mesoamérica e na América do Sul. Por isso, não demorou muito para que os espanhóis estabelecessem contato com essas sociedades, né? Sempre em busca o quê? De riqueza. Eles estavam muito interessados no ouro, tá? Que tinha nessa região. Em 1519, uma expedição liderada por Hernán Cortés partiu de Cuba e chegou até o México. Ela era formada por 508 soldados e 110 marinheiros em 11 navios, tá? Quando essa expedição estabeleceu contato com o Império Azteca, iniciou a Guerra de Conquista, tá? E aí, o que acontece? Como estavam em menor número, os espanhóis fizeram alianças com povos que eram dominados. Ou seja, ele faz a aliança com quem era dominado pelo Império Azteca e aí se junta, prometendo algum benefício, e aí consegue ganhar a guerra, tá? Outra grande vantagem dos espanhóis na conquista do território foram as armas de fogo, tá? Aqui eles dominavam, mas não eram armas de fogo, eram armas de corte. Faca, armas para foices, e tudo assim, tudo bem primário, né? E aí os espanhóis vieram com armas de fogo. Então eles têm, com certeza, uma arma de fogo é muito mais forte do que uma arma de corte. E uma arma de fogo acaba vencendo, um homem vence 10 com uma arma de fogo, tá? 2 anos depois da chegada de Cortés ao território azteca, os espanhóis acabaram com o império e dominaram grande parte da Mesoamérica, tá bom? Aqueles povos que se aliaram aos espanhóis também foram dominados e passaram a ser obrigados a viver de acordo com as regras impostas pelos conquistadores, tá? Em 1531, os espanhóis organizaram uma nova expedição de conquista e esta foi liderada por Pizarro e tinha o objetivo de procurar riquezas na América do Sul, tá? Com 180 soldados, essa expedição atingiu a região onde hoje em dia é o Peru, tá? Pizarro utilizou táticas semelhantes à de Cortés, ou seja, de guerra e de associação com povos dominados, tá? E aí ele dominou em 1533 a capital do Império Inca, né? Para demonstrar o poder, ele fundou uma nova capital para os antigos territórios incas, a cidade de Lima, que hoje é a capital do Peru, tá ok? Então, olha só, os incas resistiram por muitas décadas, tá? E a última fortaleza inca foi conquistada pelos espanhóis em 1572. Isso marcou a destruição definitiva do Império Inca. Tá bom? Vamos lá. Após a derrota dos incas, né, dos astecas e dos incas, os espanhóis passaram a ter o controle sobre toda grande parte da América. Eles só não dominavam aquele pedaço que era o Brasil, né, que era dominada pelos portugueses, tá? Isso se deu origem ao Império Colonial, que duraria mais de 300 anos. Esse império ajudou a enriquecer a Espanha, né? Porque eles tiravam as riquezas daqui, quando eu falo daqui é da América, e levavam para lá, tá?
e provocou a desorganização de muitas sociedades indígenas, né? Porque conforme eles partilhavam a terra, eles cortavam terrenos que pertenciam, por exemplo, um terreno pertencia a uma sociedade indígena X e o outro pertencia à sociedade indígena Y. Uma inimiga da outra, só que eles não respeitavam essa divisão. Eles partiam no meio e que se dane quem é que está morando lá dentro, tá? Então, olha só, além disso, milhões de pessoas morreram pela violência e exploração dos europeus. E aí a gente sabe que morreram tanto por conta das guerras quanto das doenças que os europeus trouxeram, né? Isso, porém, não significou a completa destruição das culturas americanas. Mesmo assim, a gente ainda consegue ver as tradições, algumas culturas, igual hoje em dia aqui no Brasil, né? Nós não temos as mesmas quantidades de índios que tínhamos no início, mas a gente ainda consegue perceber a cultura indígena na nossa cultura brasileira, tá? Tradições e costumes maias, incas e astecas continuaram sendo mantidos pelas populações dos territórios dominados pelos espanhóis. Os poucos que sobreviveram fizeram que permanecesse a cultura, tá? Até o presente, essas tradições influenciam a cultura e a paisagem das cidades de muitos países americanos, como México, Peru, Bolívia e Chile, tá bom? E aí agora, olha só, as civilizações do passado e as cidades do presente. O que acontece? Essas civilizações antigas ainda influenciam e existem ruínas hoje em dia, né? Então, o que acontece? Eles, como influenciam e ainda existem ruínas, essas ainda são pontos turísticos onde tem essas culturas. Então, olha só, as crenças religiosas e os hábitos alimentares, a arquitetura, a vestimenta, a ferramenta, entre os outros aspectos, eram bastante distintos dos europeus. Por causa disso, quando os espanhóis iniciaram a conquista da América, eles tentaram impor seus costumes aos povos americanos. Para isso, eles destruíram os templos dos nativos e trouxeram padres para ensinar o catolicismo. Construíram novas cidades, introduziram seu sistema de escrita, entre outras coisas. Ainda assim, os povos resistiram e conseguiram preservar muitos aspectos de sua cultura, né, que podem ser observados em muitas cidades da América até hoje em dia. Aí tá mostrando aí as ruínas astecas, olha só que legal. Em cima tem uma construção tipicamente europeia e embaixo a gente vê as ruínas de como que era lá, né, o povo asteca. Então olha só, a capital do Império Azteca era a cidade de Tenochtitlan, né? Quando os espanhóis conquistaram a cidade, eles transformaram a cidade em um dos territórios, dos centros coloniais, né? E passaram a chamá-la de Cidade do México. Atualmente, a Cidade do México é a capital do México e é a cidade mais populosa. Mas olha lá, embaixo da cidade ainda tem as ruínas, e aí fica como ponto turístico, né? Quando a cidade foi conquistada, os espanhóis decidiram construir uma catedral católica em uma região da cidade onde existiam dois importantes templos astecas. Outros templos também foram destruídos e as novas construções foram erguidas sobre os antigos prédios. Escavações arqueológicas nas últimas décadas têm possibilitado a recuperação de ruínas de antigos templos astecas. Esse é o caso do Templo Maior. As ruínas foram descobertas no final da década de 70 e formam o maior vestígio arqueológico do período. Aí que legal! No centro da cidade, né? Mais recentemente, em 2016, pesquisadores descobriram vestígios arqueológicos de um templo de grandes proporções dedicado ao deus Quetzalcóatl. Vocês não querem que eu fale esse nome, né? Porque vocês sabem que eu não consigo. Que é o deus do vento, mais fácil de falar. Atualmente o local está sendo estudado por arqueólogos, né, e outros especialistas, tá? As ruínas maias em Chichén Itzá. Como vimos, Chichén Itzá era uma importante cidade maia.
quando os espanhóis iniciaram a conquista da América, a cidade já tinha entrado em declínio e não era mais um importante centro urbano da Mesoamérica. Ainda assim, o local contava com inúmeros templos, né, da cultura maia. As ruínas e os índices arqueológicos foram transformados em um grande museu arqueológico pelo governo do México. Olha lá que legal, olha que lindo. E aí é um ponto turístico. Agora vamos ver Cusco. Então olha só, ai, vontade de espirrar. A capital do Império Inca era a cidade de Cusco. Na região é possível encontrar muitos vestígios arqueológicos de construções incas. Aqui, ó. Então, o que acontece? Até hoje em dia, a gente ainda tem, nessas regiões, vestígios ainda da cultura, né, desses impérios, né, dessas civilizações pré-colombianas, tá? Essa cultura não foi apagada totalmente, e até hoje eles têm lá essa parte, né, pra gente visitar, e muito bonita, tá bom, galera? E aí a gente termina então o módulo 11 e termina de ver, né, as civilizações pré-colombianas, tá ok, gente? Então vamos lá, até o próximo encontro, beijo, até mais.